vai te ajudar a abrir essa terceira visão. Essa carta mostra isso, então é você enxergando além dos olhos físicos. Olá, Virgem! Seja bem-vinda ao Tarô com Essência. Eu sou a Thaís Gadelha, terapeuta energética e taróloga, e hoje nós vamos para uma leitura da sua semana. Vamos descobrir quais as energias disponíveis para você, Virgem. Vou começar abrindo a energia geral com um oráculo, certo? Energia geral dessa semana para Virgem, por favor. Compreensão. Há momentos na vida que precisamos silenciar o externo para compreender o interno. O que o coração fala, somente o espírito consegue entender. Permita-se entender o que a vida está lhe propondo. Muito bem, gosto dessa energia porque ela deixa claro. Você quer ouvir Deus, quer enxergar os sinais de Deus, estimulando a mente, ouvindo muitas coisas ao mesmo tempo, tendo muito contato aí com diversos estímulos. Como é que isso pode ser bom para ouvir Deus? É muito difícil, a gente precisa de silêncio para poder se conectar com a nossa parte mais sutil, com o nosso espírito, para poder compreender os movimentos que estão acontecendo do lado de fora. Porque você está projetando, você está analisando, você está interpretando e precisa de compreensão para conseguir lidar com tantas coisas que a gente tem, com a alta demanda que o externo pede da gente. Só que para compreender tudo isso, você precisa silenciar o externo. Então é uma semana em que, se você entrar em um momento de introspecção, não vai te fazer mal nenhum, muito pelo contrário. Vai te ajudar a abrir essa terceira visão, essa carta mostra isso, então é você enxergando além dos olhos físicos. Você começando a acreditar que o mundo invisível tem muito mais força do que o mundo material. Apesar da gente querer preto no branco, querer o concreto, quem move tudo isso é o invisível. Não é, matéria não se cria de matéria, matéria se cria de energia. Então a gente precisa aprender a interpretar o mundo energético para entender, para compreender os movimentos da vida. Então é uma semana muito importante. Se você fizer meditações que estimulem o terceiro olho, perfeito, tá? Tem alguma coisa que você precisa enxergar com uma ótica mais holística, ou seja, do todo, mais ampliada. Você deve estar com a visão muito estreita em uma coisa só, então você precisa abrir essa percepção e enxergar de uma forma elevada, não é de qualquer jeito, tá? De uma forma espiritual. Mais uma coisa que ela diz, o coração fala, somente o espírito consegue entender. Então, você vai sentir, além de você enxergar de uma forma diferente, de uma forma mais espiritual, você vai sentir vontades e desejos que talvez você não tinha antes, ou tinha algo aí dentro de você, do seu coração, que estava bem caladinho, bem quietinho, e por despertar essa terceira visão e essa conexão com a sua luz, você reacende isso. Porque é a vontade do espírito, é uma força que vem de dentro, é uma inspiração, e você precisa atender o chamado. Só que antes de atender o chamado, você tem que compreender o que é que o meu espírito está querendo, como ele está me guiando, para onde ele está me guiando, qual é o próximo passo. Então tem esse processo de compreensão. Vamos ver com o tarô. O que mais que a gente tem para a Virgem essa semana? Vamos lá. Semana de Virgem, por favor. 3 de espadas, vamos entender por que a gente tá com essa sujeirinha. Mais uma. O julgamento. Me vem muito essa questão dessa compreensão, né? O julgamento, ele fala de um despertar mais profundo. Mais uma, por favor. 4 de espadas. Muito bem. A sensação que me dá aqui, ficam 10 de espadas no fundo, é que tá rolando aí um processo de tormenta, de dor, talvez uma traição, um término de relacionamento, isso pode ser amizade, pode ser namoro, pode ser casamento,
algum corte que veio acontecer na sua vida e você está sofrendo com isso. Alguém te machucou. Alguém te machucou e você está sofrendo com isso. E eles estão pedindo para você despertar, para você olhar isso e compreender de uma outra forma. Então, esse despertar que está acontecendo vai ser um soprar aí, um empurrão para você poder enxergar as coisas de um jeito diferente, é porque você deve estar parado em alguma dor. Então, o movimento essa semana é para você perdoar, é para você soltar, é para você deixar aí esse passado. Eu falo muito nas leituras, a mente é puro passado. Esse vídeo já virou um passado dentro da sua mente. Então, tudo que é passado, a gente precisa soltar. Não tem tanta função no nosso sistema, principalmente passados que carregam mágoas, dores, ressentimentos, raiva, tudo isso está te impedindo de ir para frente. Então, se já está acontecendo isso, o convite é compreensão. Vamos entender o porquê que essa dor está latejando aí por tanto tempo. Por que está doendo tanto? Por que ainda mora dentro de mim? Por que essa pessoa ainda mora dentro da minha cabeça? Né? Por que ela alugou aqui um apartamento e não vai embora? Eu já mandei ela embora, mas ela ainda não foi. Então, precisa entender quais os níveis que você está enredado com essa situação ou com essa pessoa. O 4 de espadas me mostra esse desejo em descansar a mente, em respirar, em relaxar, em ter paz. Então, assim, a partir do momento que você consegue compreender essa situação, você consegue entrar num estado mental mais quieto, que é o importante para você acessar essa energia. A gente precisa de paz na mente para concluir algumas coisas, para trabalhar melhor, para ter mais produtividade. Faz parte, tá tudo bem ter paz mental. É o normal, é o natural. A gente foi programado de forma contrária. A gente acha que o normal é esse 3 de espadas, é ficar ressentido, é ficar magoado, é ficar corrigindo quando a gente acha que não está correto, é ficar ferindo ou se sentindo ferido. E o normal é você ter paz. Normal é você compreender as situações, soltar e ir para frente. Então o convite é, Virgem, acorda. Acorda, porque quanto mais você fica preso nisso, menos paz você tem na sua mente. E tem um 10 de espadas no fundo, me confirmando o quanto isso te faz sofrer, o quanto isso é dolorido. Então você precisa ter consciência. O que é o tarô? O tarô, ele mostra os movimentos da nossa mente inconsciente. O que está rolando naquilo que eu não estou vendo? Veio para fora, que são as cartas, são as imagens, os símbolos, a gente interpreta conforme vem o bloco de informação e a partir dessa interpretação eu ganhei consciência. Então, quando eu ganho consciência, opa, tô parada nessa dor, então peraí, eu preciso fazer alguma coisa. Nossa, eu não estava enxergando quanto isso realmente drena as minhas forças, drena as minhas energias. Então, eu preciso resolver isso dentro de mim. Então, ganhando essa consciência, você consegue fazer um trabalho interno muito bem feito, muito melhor. E aí você vai para um estado mental onde pode te trazer muito mais paz, menos ansiedade. Tem alguma coisa que está atacando aí o seu coração, pode estar te trazendo ansiedade. Se você estiver vivendo também, Virgem, momentos de morte, né? Essa carta fala de morte, mas na simbologia da palavra é a transformação. Então, tudo isso também é para te levar para um nível mais elevado de compreensão da vida, das pessoas, das situações e do seu propósito, certo? Vamos continuar com o tarô? Mais uma para a Virgem, por favor. O que mais essa semana, além desse despertar lindo, maravilhoso? Ok, olha lá. 5 de copas. Rainha de espadas. O 5 de copas, ele vem aqui acompanhando
o 3 de espadas. Mais uma vez, é algo que te traz tristeza, te tira força, essa é a real. Não tem muito mais o que dizer aqui, tá muito claro o quanto essa dor tá acabando com você, tá mexendo muito com você, então você precisa resolver isso, você precisa compreender isso de uma forma diferente, para você poder ir para frente, tá? O julgamento acompanha aqui a Rainha de Espadas, o que me mostra que você precisa dessa força mais madura para enxergar o que necessita ser cortado da minha vida. O que eu preciso tirar? A Rainha de Espadas, nesse caso, com o julgamento, eu vejo o quanto pede uma limpeza mesmo. Pede uma limpeza na sua vida, no seu coração, na sua casa, nas suas amizades, eu não sei, mas essa semana tem coisas que você precisa olhar e falar, olha, isso aqui para mim já não dá mais. Eu não posso mais seguir com isso. Por isso o julgamento, né? Que é um despertar para você compreender as coisas de um jeito diferente. E a Rainha de Espadas, ela vem com essa firmeza. Porque senão a gente não tira o que tem que tirar. A gente não corta, a gente fica segurando o sofrimento. O cérebro segura sofrimento. Por quê, Thaís? Porque ele tem ganhos. Essa situação tem ganhos. Se pergunte, o que é que eu estou ganhando nessa situação? A hora que você encontrar o ganho, entender o porquê que você está nela, você vai soltar essa situação. Cérebro segura sofrimento. Então a Rainha de Espadas, ela vem para te ajudar a ter essa força e essa maturidade de analisar e, ó, cortar. Chega, já deu. E aí, esse corte, eu sempre falo, toma cuidado para não fazer cortes bruscos, para não ficar buracos energéticos aí na sua aura, não ficar um trauma na sua mente. Então, faça esse corte bem feito, com cuidado, para não deixar o campo de energia enfraquecido. Então, esses cortes podem ser feitos em diversas áreas da sua vida, você vai sentir o que está pegando aí, só não segura mais, tá? Porque é algo que está te trazendo muita dor, muita tristeza, e não está fazendo sentido você continuar vivendo isso. Faz esse corte, às vezes é até uma limpeza na casa, sei lá. É difícil, né, isso para virgem? Mas, enfim, são tendências, e às vezes a gente está na sombra e pode acontecer. Porque virgem é extremamente organizado, né, arrumadinho, mas pode acontecer também. Certo? Vamos lá, mais uma para essa semana. Oito de paus. Vou pedir mais uma. Uma só. O 8 de paus, ele fala de movimentações mais rápidas que acontecem na sua vida. Junto com o pajem de copas, me vem muito que se você se permitir, você pode receber muita ajuda. Você pode receber ajuda a ponto de acelerar algumas coisas na sua vida, mudanças dentro da sua mente. Tudo que eu falo aqui está relacionado à mente, ao corpo mental, emocional e energético. Então, se permita, se abra para receber ajuda. Gosto muito desse pajem de copas, porque ele vem todo inocente entregando para você uma taça com um peixe dentro, que na verdade é um respaldo emocional que você pode receber. Então, se tem alguém que você pode conversar sobre essa situação, converse. Converse, coloque para fora, dê forma às suas emoções, aos seus sentimentos. Quando a gente fica internalizando muito, tentando resolver isso dentro da gente, vira uma guerra. Vira uma guerra e fica muito mais difícil de dissolver, de transmutar as energias. Então aqui me vem, né, para você acessar, né, me vem, né? Então aqui me vem, para você acessar esse lugar de um estado mental mais calmo, mais sereno, para acelerar isso, você pode se permitir receber ajuda. Às vezes até conversando com um amigo, alguma situação, um terapeuta, para ajudar a liberar a sua energia
dessa densidade e fazer você ir para frente, caminhar, tá bom? Tem alguém aqui que pode te ajudar. Talvez você até saiba quem seja essa pessoa. E no fundo do deck ficou a justiça, então isso só confirma para mim que é teu, é justo receber ajuda para você superar essa situação, para você compreender melhor. Thaís, eu sou sozinha, eu não tenho ninguém, eu não sou de conversar, de falar das minhas coisas. Então converse com o céu, né? Invoque aí o Pai. O 8 de Espadas também fala dessas forças espirituais que descem do céu para nos ajudar, para trazer um fortalecimento no nosso campo de energia, para a gente conseguir. A gente precisa se abastecer de luz, às vezes para fazer alguns cortes. Por quê? Porque eu preciso de energia para liberar a sombra. Eu preciso de energia para transmutar. Quando a gente está em dor, a gente não consegue sair de alguns labirintos mentais. E aí precisa dessa força extra. Então você recebe essa semana. Lembra, é justo, é seu. Se você tiver algum processo na justiça também, tem aqui uma rapidez que as coisas se desenrolam, porque tem a energia da justiça, um 8 de paus, tem ajuda dentro desse processo também. E é algo que vai te trazer mais paz. Se tem algo que está na sua mente relacionado a questões de justiça, que está te trazendo essa dor, aqui se resolve de maneira rápida e te leva para esse estado mental de paz. E eu entendo perfeitamente isso. Passei recentemente. Questões em justiça tiram a nossa paz. Então, se tiver isso aí também na sua semana, tem alguma coisa que faz isso desenrolar. Só que lembra o conselho do começo da leitura. Você precisa compreender as coisas de um jeito diferente. A partir do momento que você olhar essa situação de uma forma mais elevada, pode ter certeza que muitas coisas vão destravar aí, Virgem. Muito bem, vamos para um conselho final com oráculo vibracional. Conselho final, Virgem, despertar. O julgamento totalmente aqui, ó. Muito bem, despertar. Linda essa energia. Olha as esferas de luz, olha esse campo de força. Me lembra também esse 8 de pau, sabe? Forças que vêm do alto para te ajudar a se libertar dessa situação tão dolorida. Muito bem, despertar. Você pode agora despertar integralmente dos sonhos inconscientes e subconscientes que teve. Esse também é o despertar da criatividade. Trata-se de um chamado de despertar para viver quem você realmente é. Você pode agora ver as muitas maneiras pelas quais tem estado adormecido e vivendo apenas parcialmente. Este sono está sendo interrompido agora, e isso pode estar perturbando você. Abra-se para essa realidade maior, mesmo que ela lhe pareça chocante. E a afirmação é: eu estou despertando para as imagens e energias ocultas e estou disposto a deixar que elas destruam qualquer visão de mundo estreita que eu tenha. Eu falei no começo da leitura, tem alguma coisa que você está enxergando com a percepção fechada, precisa abrir. Tem um terceiro olho aqui pedindo para você abrir essa visão. Estou despertando para as imagens e energias ocultas, a força do invisível. Energia cria matéria, não é matéria que cria matéria. Certo, Virgem? É isso que eu tenho para sua semana. Semana linda, vai resolver essa gororoba interna e se liberta para ir para frente, certo? Se você tem interesse de passar em algum atendimento comigo, aqui embaixo tem todas as informações aqui na descrição. Não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho e deixar o seu comentário também. A gente se vê na próxima semana. Até já, Virgem!